Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Araújo. Sejam bem-vindos ao curso prático de desdobramento, sonho lúcido, juntamente às terapias holísticas. A minha intenção com esse curso prático é trazer algumas experiências acumuladas, dividir com vocês, buscar experiências com vocês, pois cada um tem uma experiência, cada um, não existe ninguém que nunca teve um sonho lúcido, um desdobramento, uma premonição através de sonho, mensagens. Então, auxiliando e padronizando um pouco o campo energético para que isso seja mais palpável, que acontece conosco todas as noites antes de dormirmos. Algumas pessoas, por natureza do dom, já trazem em si essa capacidade de sonho lúcido, o que muitas vezes traz também um certo cansaço, pois a sensação de não conseguir dormir, pois está acordado na matéria e quando vai dormir também mantém a consciência por uma parte do sono. A ideia é para quem não consegue levar um pouco dessa prática para que aos poucos, com muito treino, consiga chegar a resultados interessantes. Quanto às pessoas que já fazem esse desdobramento lúcido, para que tenham uma maior vitalidade, pois algumas memórias corporais, algumas memórias ligadas aos corpos astrais que não se desagregam do corpo no momento do desdobramento, podem trazer cansaço, desgaste no intercâmbio entre as dimensões. Então, mantermos um dia tranquilo, principalmente nos 30 dias dessas experiências que traremos aqui e tantas outras que você pode agregar no seu dia a dia, no, na sua noite, antes de dormir, é muito importante. Então, vamos falar de alguns pilares básicos do desdobramento, pois é o momento onde, a hora que fechamos o olho aqui, neste plano, abrimos do outro lado da vida, que é logo aqui, logo ali no astral. Não há perigo no desdobramento. A maioria das pessoas tem o medo de que no desdobramento possa acabar não retornando ao corpo, mas sempre retorna. O nosso corpo, o nosso espírito, ele é apegado ao corpo através do cordão de prata que é ligado ao umbilical, o famoso cordão de prata. E tem tantos outros cordões que eles narram, que cada um liga-se a um chakra, mas em suma de tudo que é dito, esses cordões eles nunca são cortados. Esses cordões, esses elos do espírito com o corpo só são desfeitos após a morte. Um outro medo que as pessoas têm é dos espíritos negativos. Como lidar com eles? Eles não vão fazer mal nenhum, mas para um bom desdobramento lúcido, pois do outro lado do outro plano, do outro lado da vida, nós nos alinhamos por vibração e aquilo que chega até nós lá fica bem mais claro através das visões que temos. Então, antes de dormir, é interessante, antes de fazer esse procedimento do desdobramento lúcido, é interessante trazer um relaxamento, uma comida mais leve, uma sem leituras que vão agregar, que vão sobrecarregar o cérebro físico, sem trazer para você deixar o telefone de lado, deixar a parte magnética de lado, né? Telefone celular, ficar longe de tomada, pelo menos umas 4 horas antes
é interessante para que ocorra um desdobramento tranquilo, para que nenhuma informação do seu corpo atrapalhe na hora desse desdobramento. Para quem nunca praticou, não se preocupe, todos praticamos desde que estamos encarnados. Fazer a conexão antes, fazer pedir o auxílio da espiritualidade superior que acompanha a cada um, para que auxilie neste processo. Juntamente a isso, eu vou trazer algumas dicas de gráficos radiestésicos, de florais que podemos usar, os cristais etéricos, o reiki, visualizações de cores, geometria sagrada e tantas outras técnicas que nós podemos auxiliar, técnicas de proteção para o ambiente antes desse desdobramento e o treino, o treino em si, fazer as visualizações, acompanhar, tentar primeiramente e basicamente entrar num estado de relaxamento mais profundo e depois, mais à frente, no estado hipnótico. Esse estado hipnótico, ele acontece quando a mente ela está adormecida, mas entre o modo desperto e o adormecido. É o estado de gnose, é aquele quase dormindo, é nesse ponto é que a pessoa ela consegue entrar nas observações do intercâmbio entre o corpo físico e o plano mais próximo logo depois da nossa saída do corpo, é onde vamos observar mais de perto. Na hora que o interessante, antes de fazer o procedimento, com qualquer técnica que seja, é entrar também nesse focar em algo que você vai fazer na hora do desdobramento. Porque sair por sair do corpo, todas as pessoas saem. Mas com esse foco antes, que seja escrever alguma coisa numa folha, uma palavra numa folha, eu pedir alguém para escrever e guardar dentro de uma gaveta e você saber que você vai se levantar do corpo e ir até essa gaveta para olhar o que tem dentro. Essas experiências, elas são muito interessantes, essas experiências focadas. Mas relaxe quanto a isso, mas bote um foco, coloque um foco para você, para não se perder durante o desdobramento, pois às vezes pode vir o medo, às vezes vem uma sensação de que não está respirando, uma sensação de desequilíbrio. É como se estivesse aprendendo a andar, mas não se preocupe. Qualquer coisa, qualquer movimento maior fora do plano astral, fora do corpo, o espírito ele acaba voltando. Tem uma frase de Emmanuel que diz o seguinte, que o perispírito é como o caramujo. O caramujo começa a sair da casca e qualquer turbulência maior, o caramujo volta para dentro da casca. Então, o nosso procedimento é fazer com que o perispírito ele se desdobre carinhosamente, sabendo que está tudo bem e mantendo essa consciência de que está tudo bem. Que às vezes ao acordar no meio de um sonho, a gente até pensa no meio do sonho. Quantas vezes a gente já não viu isso? No meio do sonho a gente pensa, nossa, eu estou sonhando. Mas como é que você sabe que você está sonhando? Você está dormindo ou você está acordado? Então esse é o sonho lúcido. É a hora que você desdobra
E porque do mesmo jeito que existe o véu do esquecimento para cá, existe o véu do esquecimento para o outro lado também. Então, o nosso cérebro espiritual não é o mesmo do cérebro físico. Existem barreiras muito poderosas, extremamente poderosas, que impedem que mais de 90% das coisas cheguem conscientemente até nós. Só ficam da noite quando as entidades querem passar alguma informação, ou nós temos que passar alguma informação, ou voltamos ao corpo com alguma resolução, chega só o que é necessário através de uma frase, de uma imagem, uma intuição, um sentimento característico, alguma coisa fica mais caracterizada através desse desdobramento. Então, esse contato mais lúcido é onde nós começamos a diminuir a distância do inconsciente, do subconsciente, para o nosso cérebro físico, para a gente poder conseguir ter um maior proveito, um maior domínio do nosso espírito na matéria. Então, para um bom desdobramento, como já dito acima, o primeiro momento é esse antes, o nosso dia a dia. Tudo que é feito no nosso dia a dia influencia no nosso sono. E a proposta desse nosso curso prático é que durante 30 dias nós vamos praticando e vamos tentar fazer diferente. Levar o nosso dia mais tranquilo, levar o nosso dia mais relaxado. Antes do sono, cada um dos dias eu vou passar alguma dica para que possa ser usado antes ali daquele momento, alguma técnica que possa ser usada, alguma técnica holística que possa ser usada, mas o básico de todo desdobramento é o relaxamento, depois chegando ao estado de auto-hipnose, no estado hipnótico, aquele estado entre o sono e o estar acordado. No momento seguinte é focar na escuridão. Esse focar na escuridão e deixar com que aconteça até que essa escuridão se dissipe. É um passo a passo. Cada dia vamos melhorando um pouco nessas observações. Pode ser que em algum desses passos a pessoa durma. E aí no dia seguinte tenta de novo. É assim que a gente vai conseguindo. No passo seguinte, pode ser que venha feixes de luz, cores diferentes, sensações e que venha um medo de sair do corpo. Mas não se preocupe, isso também faz parte do procedimento. Uma das situações que devem ser observadas é o se manter lúcido do outro lado. O que é essa lucidez? Em algum momento, como eu disse aqui já nesse áudio, o corpo ele começa a vibrar e a nossa consciência espiritual começa a se conectar com o cérebro físico. E o cérebro físico ele começa a mandar emanações do que é que está acontecendo. É nessa hora onde nós vamos começar as técnicas, as práticas para nos manter cada vez mais lúcidos, mais tempo fora do corpo. É importante ter um objetivo, seja de estudo, seja de auxílio, mas o primeiro momento, você, seu quarto,